Fala pessoal! No vídeo de hoje, vamos dar uma olhada nos candidatos à Prefeitura de São Paulo, mas de um jeito um pouco diferente. Vamos explorar o patrimônio e as fortunas de cada um. Você já parou para pensar quanto dinheiro os candidatos têm e como isso pode influenciar suas campanhas e decisões? Vamos falar sobre os números, entender as trajetórias financeiras de cada candidato e discutir o impacto disso na política municipal. Com o prazo para o registro de candidaturas encerrando no dia 15 de agosto, 8 candidatos à Prefeitura de São Paulo apresentaram à Justiça Eleitoral a declaração de seus bens. Entre os 6 nomes mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto, a diferença de patrimônio chama atenção, variando entre R$ 199 mil e mais de 193 milhões, entre imóveis, terrenos e investimentos. Então, se você está curioso para saber mais sobre o lado financeiro dessas candidaturas, fica com a gente até o final. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, curta e comenta. Então vamos lá. Em sexto lugar temos Guilherme Castro Boulos. Boulos nasceu em São Paulo, dia 19 de junho de 1982. Professor, psicanalista, escritor, ativista e político brasileiro, filiado ao Partido Socialismo e Liberdade, PSOL. Atualmente exerce o mandato de deputado federal pelo Estado de São Paulo. É bacharel em filosofia e membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, sendo reconhecido como uma das principais lideranças da esquerda no Brasil. Na juventude e nos anos de formação, engajou-se no movimento estudantil. Em 1997, aos 15 anos, ingressou no movimento estudantil brasileiro como militante na União da Juventude Comunista, UJC. Em 2002, ingressou no MTST. Ficou conhecido em 2003, quando participou da coordenação da ocupação de um terreno da Volkswagen em São Bernardo do Campo. Voltou a ter visibilidade na imprensa em 2014, na esteira das mobilizações sociais em torno da Copa do Mundo, em especial da Ocupação Copa do Povo, realizada pelo MTST no início de maio. Em junho do mesmo ano, tornou-se colunista semanal do site do jornal Folha de São Paulo, onde ficou até março de 2017. Foi candidato a presidente da República pelo PSOL nas eleições gerais no Brasil em 2018 e também concorreu ao cargo de prefeito do município de São Paulo nas eleições de 2020 pelo mesmo partido, perdendo no segundo turno para o candidato à reeleição, Bruno Covas. Boulos declarou, ao registrar sua candidatura, 50% da posse de um imóvel em Campo Limpo, na zona sul paulistana, valor calculado em R$ 171,7 mil. Além disso, ele declarou aplicações financeiras e depósito bancário que totalizam mais de R$ 12 mil e um carro Celta 2009-2010, avaliado em R$ 15.146. Juntos, os bens do candidato somam pouco mais de R$ 199,5 mil. Em quinto lugar está Tabata Cláudia Amaral de Pontes, ela que é uma politóloga, ativista pela educação e política brasileira filiada ao Partido Socialista Brasileiro, PSB. Atualmente exerce o mandato de deputada federal pelo Estado de São Paulo. Nas eleições de 2018, ela foi a 6ª candidata mais votada no estado. Foi eleita enquanto filiada ao Partido Democrático Trabalhista, PDT, com 264 mil votos. Em maio de 2021, Tabata entrou com recurso para se desfiliar do PDT, sem perda do mandato, que acabou ganhando. Tabata é cofundadora do Movimento Mapa Educação e do Movimento Acredito, que busca a renovação do Congresso. Em outubro de 2017, foi uma das 11 lideranças a participar de um encontro com o ex-presidente americano Barack Obama em sua passagem por São Paulo. A deputada declarou R$ 807,8 mil em bens, divididos entre R$ 799,33 mil em investimentos e R$ 8.508,16 em depósito bancário. A parlamentar retificar sua declaração, que inicialmente informava patrimônio de R$ 556,7 mil, exatamente o valor informado há 2 anos, quando concorreu à Câmara dos Deputados. Em quarto lugar, vem Ricardo Luiz Reis Nunes, conhecido como Ricardo Nunes,
Ele que é um empresário e político brasileiro, filiado ao Movimento Democrático Brasileiro, MDB, desde os 18 anos. Foi vereador e atualmente é o prefeito de São Paulo e presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo. Em 2020, estando preparado para candidatar-se a um terceiro mandato como vereador, foi escolhido pelo prefeito Bruno Covas como seu candidato a vice, no âmbito da coalizão entre PSDB, MDB e DEM. Enquanto vice-prefeito, manteve um perfil discreto, aparecendo publicamente somente na ausência de Bruno Covas. Ricardo Nunes é dito como um profundo conhecedor das contas do município, por sua participação na Comissão de Finanças na Câmara dos Vereadores. Com a morte de Covas, Nunes assumiu o cargo de prefeito definitivamente, com mandato até 1 de janeiro de 2025. O prefeito candidato à reeleição em São Paulo declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de 4,84 milhões, com 9 terrenos avaliados em R$ 588 mil e 1,1 milhão investido em fundos de longo prazo e fundo de investimentos em direitos creditórios. Nunes também informou depósitos bancários e um apartamento, fora participações em empresas e outros investimentos. Em terceiro lugar está Marina Helena do Novo. A economista Marina Helena é a candidata do Novo à Prefeitura de São Paulo. Deputada federal suplente, trabalhou em bancos e foi diretora de desestatização do Ministério da Economia durante a gestão Paulo Guedes. Com 4% das intenções de voto, ocupa o 6º lugar da mais recente pesquisa Datafolha. Em 2020, seria candidata a vice-prefeita, mas o cabeça de chapa, Felipe Sabará, foi expulso do Novo e ela desistiu de concorrer. Hoje, Sabará é coordenador do programa de Pablo Marçal. Defensora do empreendedorismo e ex-presidente do Instituto Millennium, que defende ideias liberais, ela disse à Folha, em 2023, que fugiu de casa quando foi abusada e que teve a vida transformada pela educação e pelo trabalho. Em maio, a Justiça Eleitoral acatou o pedido da deputada para ocultar declarações de bens das campanhas de 2020 e 2022, quando foi candidata a deputada federal. Em 2024, ela declarou patrimônio de 9,7 milhões, incluindo aplicações em renda fixa, participação em fundos de investimento, um apartamento e uma casa no valor de 7,6 milhões. E vamos lá ao segundo colocado, que é José Luiz da Atena, do PSDB. José Luiz da Atena, mais conhecido como Datena, é um jornalista, locutor esportivo, apresentador de televisão, radialista e político brasileiro, filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB. É conhecido por apresentar o Brasil Urgente, da Rede Bandeirantes. No meio político, são fortes os rumores indicando que Datena será o candidato indicado para a sucessão do Executivo Municipal de São Paulo pelo PSDB. Datena já foi filiado em vários partidos. Ele declarou 38,3 milhões em bens após se declarar como de classe média. O apresentador tem terrenos em Santa Catarina, Jundiaí, Estrada do Bonfim e Tamboré, que somam 2,46 milhões. Ele também declarou uma casa em Tamboré e um apartamento em Florianópolis, avaliados juntos em 3,8 milhões, além de 15,71 milhões em planos de previdência. Datena ainda informou vagas de garagens, depósitos bancários, quotas em uma empresa de publicidade e aplicações de renda fixa, CDB, RDB e outros. E em primeiro lugar vem ele, Pablo Henrique Costa Marçal, ou Pablo Marçal, empresário, político e influenciador digital brasileiro, filiado ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB. Tornou-se mais conhecido por vender cursos de desenvolvimento pessoal nas redes sociais e por sua trajetória política recente. Obteve maior exposição midiática em 2022, quando protagonizou uma expedição ao Pico dos Marins, situado na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, que demandou intervenção do Corpo de Bombeiros devido à exposição de 32 pessoas a riscos de vida. No mesmo ano, foi pré-candidato à presidência da República pelo Partido Republicano da Ordem Social, PROS, mas sua candidatura não foi homologada em razão de divergências internas no partido, que decidiu apoiar Luiz Inácio Lula da Silva. À revelia do partido, Marçal apoiou o candidato da oposição, Jair Bolsonaro,
Também nas eleições gerais de 2022, candidatou-se a deputado federal por São Paulo e obteve 243 mil votos. Porém, após decisão liminar do ministro Ricardo Lewandowski, do Tribunal Superior Eleitoral, sua candidatura foi impugnada. Nas eleições gerais no Brasil em 2022, declarou um patrimônio de 16,9 milhões de reais, que posteriormente foi aumentado para 96,2 milhões de reais. Alvo de investigação da Polícia Federal por suspeita de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e crimes eleitorais, o empresário Pablo Marçal declarou à Justiça Eleitoral patrimônio de 193,5 milhões em bens e aplicações, o dobro do total informado no último pleito. No entanto, ele omitiu uma empresa e informou valores menores no capital de outras duas empresas em sua declaração de bens. O caso foi revelado pelo UOL e confirmado pelo Globo. Uma das empresas declaradas é a Marçal Participações Ltda. Ele informou deter 90% da companhia, um valor de 450 mil. Entretanto, na Receita Federal, consta que a empresa tem capital social em torno de 2,9 milhões. Ou seja, se ele tem 90% da empresa, o valor real de sua participação seria em torno de 2,6 milhões, o que significaria que ele omitiu mais de 2 milhões ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O candidato também declara ter 50% da Marçal Holding Ltda, que, segundo o informado à Justiça Eleitoral, vale 500 mil reais. Portanto, sua participação é de 250 mil reais. Mas os dados declarados ao TSE divergem daqueles na base da Receita, onde consta que a empresa vale, na verdade, quase 40 milhões. Ou seja, como a sua participação é de metade da empresa, o valor correto seria de 19.871.591 reais. Então esses são alguns dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. É isso aí, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que você tenha gostado, se inscreva caso não seja, curta, comenta e compartilha. Tchau e até o próximo vídeo.